Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Intelectuativo e hoje iremos abordar a colonização dinamarquesa em terras americanas. Por isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje viajamos até a maior ilha do mundo, uma terra de gelo, silêncio e beleza impressionante, a Groenlândia. Mas sob sua superfície congelada, existe uma história complexa e muitas vezes dolorosa, marcada pela colonização, pela resistência e pela força duradoura de seus povos indígenas. Essa não é apenas uma história sobre icebergs e os polares, uma história sobre poder, exploração e uma luta secular por identidade. Nossa jornada começa há mais de 1000 anos, por volta do ano de 982 d.C. Um explorador nórdico, conhecido como Érico Vermelho, foi exilado da Islândia, navegando rumo ao oeste, onde chegou às costas de uma vasta terra praticamente desabitada. Pelo menos é o que pensava. Para atrair novos colonos, deu-se um nome mais convidativo chamado Groenlândia, que na tradução em inglês significa, no caso, Terra Verde. Por isso é conhecido Greenland no meio anglofônico. Nos séculos seguintes, os descendentes vikings, conhecidos como nórdicos, estabeleceram assentamentos principalmente no sul da ilha. Sendo assim, foi feita a construção de fazendas, criaram gado e ergueram igrejas de pedra, criando um pequeno fragmento da Escandinávia às margens do Ártico. Mas eles não estavam sozinhos. Logo encontraram os verdadeiros habitantes da ilha, os ancestrais dos atuais Inuits, chamados pelos nórdicos de Skylings. Evidências arqueológicas indicam que essas interações variaram entre comércio e conflito. Ainda assim, por volta do século XV, os assentamentos nórdicos desapareceram misteriosamente. A tese mais aceita é que uma combinação de resfriamento climático, conflitos e o colapso das rotas comerciais europeias provavelmente levou ao seu fim. A Groenlândia voltou então a ser habitada apenas por seus povos indígenas. Durante quase 300 anos, a ilha permaneceu relativamente isolada dos assuntos europeus. Isso mudou em 1721. Nesse ano, o missionário luterano dinamarquês-norueguês Hans Edgar chegou à Groenlândia. Seu objetivo declarado era encontrar descendentes nórdicos sobreviventes e restabelecer o cristianismo na ilha. Ao não encontrar nenhum remanescente da antiga civilização viking, voltou sua atenção para a conversão do povo inuit ao protestantismo luterano. A chegada de Edgar marcou o início de uma nova e permanente fase de colonização dinamarquesa. Foram criados assentamentos e postos comerciais, mas essa missão não era apenas religiosa, era também econômica. A coroa dinamarquesa enxergava uma enorme potencialidade nos recursos naturais da Groenlândia. A colonização passou a ser movida pelo lucro. Empresas comerciais dinamarquesas, apoiadas pelo Estado, iniciaram a exploração sistemática da ilha. Vários recursos foram extraídos dessas localidades da Groenlândia. As águas eram ricas em baleias e o óleo de baleia tornou-se um produto extremamente lucrativo, iluminando cidades para toda a Europa. Frotas pesqueiras capturavam enormes quantidades de bacalhau e outros peixes enviados de volta à Dinamarca. O próprio território foi saqueado. Minerais como a criolita, essencial para a produção de alumínio, foram extraídos e exportados. Até a flora local foi comercializada. Isso não era uma parceria, era, acima de tudo, uma extração predativa. A administração colonial impôs o monopólio comercial aos groenlandeses. Isso significava que só se podia haver comércio entre colônia e metrópole, um famigerado pacto colonial. E esse sistema mantinha preços baixos para os produtos locais e altos para os importados, aprisionando a população local em uma dependência econômica. O modo de vida tradicional inuit, baseado na caça de subsistência e numa profunda conexão com a terra, foi profundamente afetado. Ao longo do século XIX e início do século XX, a Dinamarca apertou ainda mais o controle em relação à Groenlândia. O governo colonial passou a regular todos os aspectos da vida, comércio e leis, assim como a educação e a saúde. O objetivo declarado era a dinamarquização da língua e formas de expressões culturais dentro da Groenlândia pelos povos nativos. A língua groenlandesa foi desencorajada, enquanto costumes dinamarqueses eram promovidos como superiores. Escolas e hospitais foram construídos, mas muitas vezes serviu para reforçar o controle colonial, em paralelo com outras formas de, no caso, subsistência, e os nativos já haviam aprendido durante milhares e milhares de anos. Formou-se então uma hierarquia social, os dinamarqueses no topo, os groenlandeses em posição subalterna e sua própria terra. Então veio a Segunda Guerra Mundial.
Em abril de 1940, a Alemanha nazista ocupou a Dinamarca, rompendo o vínculo entre a colônia e a metrópole. A Groenlândia ficou isolada. Temendo uma ocupação alemã, os Estados Unidos assinaram em 1951 um acordo para defender a ilha. Bases militares foram construídas e milhares de soldados americanos chegaram. Esse período, conhecido como o Tempo Americano, trouxe novos bens, dinheiro e influências culturais. Após a guerra, a Dinamarca tentou reafirmar sua autoridade, mas o mundo havia mudado. Em 1953, a Groenlândia deixou oficialmente de ser colônia e tornou-se um condado da Dinamarca. Na prática, porém, o poder continuava concentrado em Copenhague, e por isso viesse então alguns dos episódios mais horrorosos da história da ilha. Em 1951, 22 crianças inuits foram retiradas à força de suas famílias e enviadas à Dinamarca no experimento social do Estado. Muitas nunca mais se reconectaram com suas raízes, sofrendo dessa forma de aculturação e etnocentrismo. Nos anos 60 e 70, os programas secretos implementou dispositivos intrauterinos em milhares de meninas e mulheres inuits, sem consentimento adequado. Algumas tinham apenas 13 anos de idade, e o número total varia entre 4.500 a cerca de 6.000 indivíduos. Essas políticas deixaram marcas profundas. Elas alimentaram um crescente movimento nacionalista que culminou em 1979, na conquista do autogoverno. Em 2009, a Groenlândia deu mais um passo decisivo rumo à autodeterminação. Hoje o debate sobre independência segue vivo. Apesar dos desafios, o desejo pela soberania permanece forte. A história da Groenlândia é um testemunho de resiliência de um povo que resistiu a séculos de dominação externa, uma jornada longa e dolorosa, mas também marcada por esperança. Por isso, se gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, assine basicamente o sininho para mais notificações, deixe seu like, compartilhe e comente sugestões para novos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.